Bom dia, pessoal do diurno. Boa noite, a turma do noturno. Espero que todos estejam bem e estamos já com saudades das aulas presenciais. Muito bem. Na aula passada, nós tratamos dos órgãos de administração que são facultativos na Sociedade Anônima de Capital Fechado e são obrigatórios na Sociedade Anônima de Capital Aberto. Os órgãos obrigatórios na Sociedade Anônima de Capital Aberto e facultativos na Sociedade Anônima de Capital Fechado, que nós vimos na aula passada, são os seguintes: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Auditoria Independente. Lembrando que a Auditoria Independente é uma exigência da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Muito bem, antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma correção de algo que eu disse na aula passada e que foi um equívoco da minha parte. Eu disse a vocês que o Conselho Fiscal, ele é eleito pelo Conselho de Administração quando a empresa tem Conselho de Administração, ou pela Assembleia Geral quando a empresa não tem Conselho de Administração. Foi um equívoco da minha parte e eu agora faço a devida correção. O Conselho de Administração elege a diretoria, mas o Conselho Fiscal é sempre eleito pela Assembleia Geral de Acionistas, tá? Então fica aí essa correção, de forma que não haja nenhuma dúvida. Muito bem. Então, vimos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Auditoria Independente, órgãos obrigatórios apenas na Sociedade Anônima de Capital Aberto. Hoje, nós vamos estudar 3 assuntos muito relevantes dentro da Sociedade Anônima. É importante esclarecer, desde já, que essa é a nossa última aula sobre Sociedade Anônima. Assim, nós encerraremos hoje a Sociedade Anônima e na próxima aula estudaremos as operações societárias, matéria extremamente importante e que vem logo na sequência da Sociedade Anônima. Muito bem. Hoje, então, nós vamos estudar aqueles órgãos de administração que são totalmente facultativos, seja na SA de capital aberto, seja na SA de capital fechado. E por que eles são facultativos? Porque esses órgãos, eles são órgãos que auxiliam a diretoria nas suas respectivas áreas de atuação. Então, são órgãos que não são eleitos nem pela Assembleia Geral, eles são órgãos indicados, contratados, né? Pessoas que são indicadas e contratadas para exercerem esses órgãos que nós chamamos de órgãos auxiliares, órgãos técnicos e consultivos. Esse é o nome que a lei dá no artigo, a Lei 6.404 de 1976, dá para esses chamados órgãos técnicos e consultivos. E eu os costumo denominá-los de órgãos auxiliares da administração. São órgãos que contribuem para a boa administração da sociedade anônima. Eu vou dar 3 exemplos, que são aqueles casos, aquelas situações mais comuns dentro das sociedades anônimas, dentro das companhias, como a gente costuma chamar as sociedades anônimas. Esses órgãos, eles são
comuns principalmente em sociedades anônimas de grande porte. O primeiro órgão técnico e consultivo que eu vou tratar com vocês é o departamento jurídico. É um órgão técnico e consultivo, auxiliar da diretoria. Nós já vimos, e não foi dito isso na aula passada, mas desde o início do estudo da sociedade anônima, que ao mesmo tempo que a sociedade anônima é uma empresa extremamente moderna, extremamente eficiente, extremamente segura, ela, no mesmo passo, ela é também um tipo societário muito complexo. Há uma lei que a rege, que é a Lei 6.404, e há obrigações a serem cumpridas, obrigações legais, obrigações estatutárias a serem cumpridas, e essas obrigações, elas são geralmente direcionadas, são atribuições, digamos assim, daqueles que detêm condições, conhecimento técnico para realizá-las. E neste caso, é fundamental dentro de uma sociedade anônima a existência de um departamento jurídico. Esse departamento jurídico, que auxilia a diretoria nas questões legais da companhia, ele pode ser um órgão dentro da própria empresa, constituído por advogado ou por advogados que são subordinados, né, que têm vínculo de emprego com a empresa, ou podem ser advogados autônomos, que, na verdade, auxiliam a diretoria, mas que não têm o porquê cumprir expediente dentro da empresa. Então, o departamento jurídico é um órgão técnico e consultivo extremamente importante dentro de uma sociedade anônima. O outro que nós podemos citar são os órgãos que cuidam da medicina e segurança do trabalho. E aqui vai uma pequena observação. Dependendo da atividade da empresa, a legislação trabalhista exige a existência de um médico e de um técnico em segurança do trabalho, dependendo da atividade da empresa, do grau de risco da atividade da empresa e também do número de funcionários que a empresa tem. Então, sob o ponto de vista do direito empresarial, esse órgão técnico e consultivo, ele é facultativo, né? A chamada medicina e segurança do trabalho. Mas, sob a ótica do direito do trabalho, dependendo da atividade da empresa e do número de funcionários que a empresa tenha, é fundamental que exigência legal que ela tenha atuando dentro da companhia, dentro da empresa, um médico especialista em segurança do trabalho e um técnico também especialista em segurança do trabalho. Vocês deverão estudar isso com muita propriedade, com mais afinco, no 5º ano, quando forem estudar o direito do trabalho, né? São técnicos que vão, evidentemente, envidar esforços para evitar que a empresa venha a ter acidentes de trabalho, que é algo absolutamente indesejável dentro de qualquer empresa. E o terceiro órgão técnico e consultivo, que também é facultativo, é o órgão ligado à engenharia de manutenção e de proteção do patrimônio, né? Uma empresa, ela tem o seu patrimônio constituído por bens imóveis e por bens móveis, máquinas, veículos e equipamentos. Então, a questão da informática, né? Hoje fundamental em toda empresa, né? O departamento de informática. Então, é fundamental também
que a empresa tenha alguém que cuide exatamente da manutenção e da proteção desse patrimônio, né? Evitando que venha a ocorrer situações em que possa trazer danos para a empresa, um acidente do trabalho, por exemplo, se um determinado imóvel da empresa não apresenta a segurança necessária, ou mesmo uma quebra, uma descontinuidade na atividade empresarial, caso haja, exemplo, uma situação de um blackout na questão da informática, que tire a empresa, que retire da empresa condições de continuar operando. Então, esse também é um órgão técnico e consultivo, um órgão auxiliar, que contribui de maneira bastante importante para a plena gestão da empresa. E assim, nós então, neste passo, concluímos o estudo dos órgãos de administração da sociedade anônima, né? Rapidamente, como sempre de hábito, faço uma pequena revisão dessa parte. Os órgãos obrigatórios em toda a sociedade anônima, que foram estudados na primeira aula à distância, são os seguintes. Primeiro, a Assembleia Geral de Acionistas, o órgão máximo. Ela se divide em duas, Assembleia Ordinária e Assembleia Extraordinária. O segundo órgão obrigatório em toda a sociedade anônima é a diretoria. Então, esses são os dois órgãos obrigatórios em qualquer sociedade anônima, seja ela de capital aberto, seja ela de capital fechado. Os órgãos que são obrigatórios apenas nas sociedades anônimas de capital aberto, estudados na aula passada, são os seguintes: o Conselho de Administração, sempre constituído por um número ímpar de participantes, o Conselho Fiscal, também sempre constituído por um número ímpar de participantes, e a Auditoria Independente, que é uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E hoje nós estudamos os órgãos que são totalmente facultativos, são órgãos que auxiliam a gestão, e nós vimos hoje 3 exemplos desses órgãos, que são bastante comuns em sociedades anônimas: o Departamento Jurídico, o Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho e o Departamento de Engenharia de Manutenção e Proteção do Patrimônio. Ok? Então, encerramos assim os órgãos de administração da sociedade anônima. Agora nós vamos estudar a Sociedade Anônima de Economia Mista. Já tivemos a oportunidade de falar sobre elas em aulas presenciais anteriores, não é? Uma primeira observação muito importante é aquela de que a única modalidade, a única espécie de sociedade que a lei permite o investimento com capital público é a sociedade anônima. Nenhuma entidade pública, seja o município, o estado ou a própria União, pode investir capital, por exemplo, em uma sociedade limitada, em uma sociedade em nome coletivo, em uma sociedade em comandita simples. A única espécie de sociedade que permite a participação do capital público é a sociedade anônima. Essa observação é muito importante. Muito bem. Nós temos, no entanto, sociedades anônimas em que o poder público participa, mas ele não tem a maioria das ações com direito a voto. Eu vou dar um exemplo. A Vale do Rio Doce. O poder público ainda detém capital na Vale do Rio Doce,
Mas esse capital na Vale do Rio Doce não é um capital majoritário. Portanto, ela é uma sociedade comum, uma sociedade que tem a participação do poder público, mas ela não se constitui numa sociedade anônima de economia mista. Para que uma sociedade anônima seja de economia mista, é necessário, é fundamental que a maioria do capital com direito de voto essa maioria pertença ao poder público. Tomemos como exemplo, imaginemos, por hipótese, uma sociedade anônima que tem o capital de 140 mil ações, sendo 100 mil com direito de voto e 40 mil ações sem direito de voto. Para que ela possa ser considerada uma sociedade anônima de economia mista, é necessário que o poder público dessas 100 mil ações com direito de voto, o poder público tenha 50 mil ações mais uma. Já é suficiente para que essa empresa possa ser reconhecida como uma sociedade anônima de economia mista. Né? Então, observem que para que seja uma sociedade anônima de economia mista, não é necessário que o poder público tenha a maioria do quadro de ações da empresa, a maioria das ações da empresa. Basta que ele tenha a maioria das ações com direito de voto. Isso já faz com que ele seja reconhecido, faz com que ela seja reconhecida como sendo uma sociedade anônima de economia mista. Essas sociedades, embora elas sejam regidas por normas de direito privado, porque elas estão regulamentadas também na Lei 6.404 e, portanto, na seara do direito empresarial, é muito importante que a gente esclareça que elas também deverão observar regras de direito público. Eu costumo falar que as sociedades anônimas de economia mista, elas são meio híbridas. Por que híbridas? Porque elas obedecem regras de direito privado, na área do direito empresarial, e elas também têm que obedecer regras dentro do direito público. E essas regras que a sociedade anônima de economia mista deverá obedecer no âmbito do direito público, elas serão estudadas por vocês no 4º ano no direito administrativo, né? Então, lá no direito administrativo, vocês terão regras que deverão ser observadas pela sociedade anônima de economia mista, que são regras ou exigências feitas pelo direito público. Mas eu trago à colação apenas um exemplo que eu acho que ilustra bem isso que eu estou afirmando. Essas sociedades anônimas de economia mista, elas têm que obrigatoriamente obedecer àquilo que a Constituição determina com relação à obtenção de um cargo ou função pública. Ou seja, todo funcionário dessas empresas deverão passar pelo concurso público, né? É uma exigência feita ao poder público e que também se estende às sociedades anônimas de economia mista. Então, se alguém aqui quiser amanhã, se alguém de vocês quiser amanhã ser um advogado da Petrobras, né, que aliás remunera muito bem os seus advogados, essa pessoa deverá se submeter ao concurso público que a Petrobras de tempos em tempos realiza. Muito bem,
Eu daria como exemplos, né, dessas sociedades anônimas de economia mista, aquelas que todos nós conhecemos, porque são empresas extremamente importantes para a vida econômica do país. O Banco do Brasil e a Petrobras, que eu acabei de citar. Então, com isso, nós estudamos a Sociedade Anônima de Economia Mista. E agora passamos a estudar a última parte, o último tema da Sociedade Anônima, que são os livros societários. Muito bem. Antes de nós falarmos dos livros societários, vamos relembrar algo que vocês certamente estudaram o ano passado. Toda empresa tem o dever de escriturar os seus livros fiscais, contábeis e financeiros. Antigamente, essa escrituração era feita à mão, né? Os antigos contadores, eles até eram chamados de guarda-livros. Eles escrituravam esses livros fiscais, esses livros contábeis e esses livros financeiros à mão. Sempre que necessário, né? Esses livros eram, portanto, meios de prova, bastante importantes para a empresa. Posteriormente, com o avanço, esses livros passaram a ser escriturados por meio digital. Hoje as empresas, na verdade, a gente ainda continua chamando de livros, mas, na verdade, toda a escrituração das empresas hoje, a grande maioria das empresas, hoje é uma escrituração digital, uma escrituração totalmente eletrônica, exatamente para facilitar a fiscalização dos órgãos públicos a todas as empresas. Então, esses são os livros fiscais, os livros financeiros e os livros contábeis que toda empresa, inclusive a sociedade anônima, tem o dever de ter. Muito bem, mas paralelamente, nas sociedades anônimas, existe uma outra exigência, que são os chamados livros societários. Que livros são esses? São aqueles livros onde se registra a vida da empresa no seu âmbito societário, a relação da empresa com os seus órgãos de administração e com os seus sócios ou acionistas. Muito bem, então vamos dar alguns exemplos. A Assembleia Geral, que é o órgão máximo, toda vez que ela é realizada, lavra-se uma ata, e essa ata é transcrita no livro de registro de atas de sociedades anônimas. No livro de registro de atas de sociedades anônimas. E, geralmente, algumas empresas têm o livro de ata de o livro de ata de Assembleia Geral ordinária e o livro de ata de Assembleia Geral extraordinária. Toda vez que a diretoria se reúne, da mesma forma, é necessário que se lavre uma ata daquilo que ficou deliberado pela diretoria. O Conselho Fiscal, da mesma forma, toda vez que o Conselho Fiscal se reúne, lavra-se uma ata daquilo que ficou deliberado, decidido pelos membros, e essa ata é transcrita no livro de ata de reunião do Conselho Fiscal. Idem com relação ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração também deve ter as suas atas registradas, colocadas, digamos assim, né? Elaboradas dentro desse livro, que hoje, como eu disse, pode ser até feito de maneira digital, mas ele tem que estar devidamente arquivado. E temos também o livro de registro de ações, onde nós temos o nome e a qualificação de todos os acionistas. Quem são os acionistas detentores de ações ordinárias? Estão lá relacionados no livro de registro de ações. Quando alguém vende
Lá tem um espaço para fazer-se a devida transferência. O mesmo temos o livro de registro de ações preferenciais, o livro de registro de ações de fruição. Então, esses são os chamados livros societários, que são livros exigidos apenas dentro das sociedades anônimas. Muito bem. E esses livros são importantes? Sim, extremamente importantes, porque eles são documentos, né? É uma fonte histórica daquilo que se decidiu, daquilo que se deliberou em um determinado momento da existência da empresa, né? Às vezes, quando a empresa vai elaborar a sua história, né? Uma empresa que já tem uma vida longa, esses livros são geralmente utilizados para contar essa história da empresa, né? Isso é muito importante. Mas não é também só nesse aspecto. Esses livros, eles se prestam também para documentar decisões no âmbito legal. E aqui eu gostaria de contar para vocês, ilustrar a importância desses livros com um caso bastante emblemático, um caso bastante importante que eu atuei como advogado e que o livro foi extremamente importante para evitar que uma determinada pessoa pudesse sofrer uma pena que poderia, em tese, levá-lo até a cadeia, né? A prisão, a detenção, a restrição da sua liberdade. O caso foi o seguinte: numa sociedade anônima, decidiu-se num determinado momento que um imposto, né, um tributo que tinha sido lançado pelo governo federal, não deveria ser pago. Havia, naquele momento, uma certa dúvida com relação à legalidade e à constitucionalidade desse tributo. Então, a empresa decidiu por não pagar esse tributo. E ficou durante um certo tempo sem pagar esse tributo. Acontece que a justiça decidiu, depois de algum tempo, que esse tributo era sim legal e era sim constitucional. E, portanto, aquele período que a empresa deixou de pagar acabou gerando um auto de infração, que vocês vão estudar no direito tributário no 5º ano, e como todo auto de infração, né, que é lavrado, encaminha-se para o Ministério Público uma notícia criminis, né, uma informação, uma representação criminal, porque, em tese, configura um crime de sonegação fiscal. E isso aconteceu. E o Ministério Público Federal acabou, né, entendendo pela ocorrência do delito e denunciou os 3 diretores da empresa, aqueles que eram diretores à época em que se deliberou não recolher aquele tributo. Então, eles foram denunciados como, pela prática, né, pela ocorrência de um crime fiscal. O nosso escritório foi procurado por um deles, que já nem era mais diretor daquela empresa. Ele já havia se desligado da empresa. E ele estava sendo processado, porque na época ele era o diretor. E nós, na conversa que tivemos com ele, perguntamos a ele se ele se recordava daquela decisão que foi tomada pelos diretores, né, de não pagar aquele tributo durante aquele tempo, e ele disse que se recordava e se lembrava de que ele foi contra aquela decisão. Ele se posicionou, né, juntamente com... Eles eram 3 os diretores, ele se posicionou contrariamente ao não pagamento daquele imposto. Ele entendia que devia ser pago. E o que ocorreu? Ocorreu que, na verdade, os outros 2 entenderam por não pagar e
Assim, acabaram não pagando o tributo. Eu perguntei a ele se recorda se essas reuniões elas eram realizadas e se depois delas lavrava-se a respectiva ata. E ele disse que sim. Então, o que nós fizemos? Nós apresentamos a defesa dele, sob a tese de que ele não havia, da parte dele, a ocorrência do dolo, da intenção, porque ele se posicionou contrário àquela decisão de não pagar. E que, portanto, ele não pode ser responsabilizado por um ato que ele não deu causa. O direito penal é um direito que exige a presença do dolo, aí, da intenção. Muito bem. Pedimos também que fosse oficiada a empresa para que a empresa enviasse ao juízo criminal cópia de todas as atas que foram atas de reunião de diretoria que foram lavradas naquele período, no período em que a empresa deliberou por não recolher aquele imposto. Em síntese, essas atas vieram ao processo e numa delas, para a felicidade desse cliente nosso, realmente constava que os diretores haviam se reunido para decidir se iria ou não pagar aquele tributo, que o diretor fulano de tal, que era o nosso cliente, optou por continuar pagando e os outros dois optaram por não pagar diante da informação de alguns advogados de que aquele tributo poderia ser ilegal ou inconstitucional. Com esse documento, evidentemente, o nosso cliente acabou se safando do processo criminal, foi absolvido, não é? Exatamente porque não houve, da parte dele, a ocorrência de nenhum ilícito criminal. Então, é um caso apenas para ilustrar para vocês o quão importantes são esses livros, quando eles são bem escriturados, quando eles são bem elaborados. E assim, pessoal, nós encerramos assim a sociedade anônima naquilo que foi possível se tratar nesse período pequeno que nós tivemos, que nós temos de tempo, não é? Para poder dedicar-se a essa sociedade. Evidentemente, procuramos privilegiar mais o estudo da sociedade anônima de capital aberto para que vocês tenham uma boa noção do funcionamento delas. Até a nossa próxima aula.